Bom dia, que a paz esteja com todos. Estamos ao vivo, tanto pelo Facebook como também pelo Instagram, nesta manhã de sábado, 12 de fevereiro de 2022. Nós vamos iniciar mais uma edição, do estudo da palavra, tá bom? Já vou colocar aqui o nome do estudo de hoje. Pronto, está aí o nome da live. Por que Paulo viajou para Jerusalém? Nós vamos entender hoje que há certas coisas, amados, que nós fazemos e somos orientados pelo Espírito Santo que nem mesmo nós entendemos, mas nós sabemos que é o certo a fazer, e que nesses momentos nós temos que usar a nossa fé, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas, tá bom? Vamos entender esse estudo de hoje, mas antes vamos orar. Senhor, nos abençoa, meu Pai, cada pessoa que está comigo ao vivo agora, pelo Facebook, pelo Instagram, pessoas também que vão acompanhar essa live pelo YouTube posteriormente. A Tua palavra, meu Deus, é atemporal, mesmo hoje ou daqui a 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos, ela não volta vazia, porque a Tua palavra é poderosa. Então abençoa cada um, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Então já pegue a tua Bíblia aí, procura aí o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Você que está comigo ao vivo, pode fazer, compartilhar esse vídeo, para o teu familiar, para a pessoa da faculdade, do trabalho, e também pode fazer os teus comentários ao vivo, tá certo? Pode compartilhar, como também fazer os teus comentários ao vivo. Vamos lá então, ler o texto. Atos 21, a partir do versículo 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com ele um dia. Você viu que tudo está na primeira pessoa, Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, segundo os eruditos, teólogos, foi escrito por Lucas, médico, que era grego, e que foi convertido através da pregação do apóstolo Paulo. Ele também escreveu o Evangelho de Lucas, tá bom? Por isso ele fala aqui na primeira pessoa. Ele diz: e no dia seguinte partimos dali, Paulo, que é o apóstolo Paulo, e nós que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, naquele momento, estava convicto da sua viagem para Jerusalém. E veio esse profeta e falou para ele, pegou a cinta do apóstolo Paulo e falou: olha, o dono dessa cinta aqui, se ele for para Jerusalém, ele vai ser preso e maltratado pelos líderes judeus e vai ser entregue para as autoridades romanas. Aí aquelas pessoas que estavam ali reunidas, inclusive o próprio Lucas, o escritor de Atos e também do Evangelho de Lucas, falou para Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém. E é interessante, amados,
que eles estavam movidos pelo Espírito Santo, né? Aqui. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta. Então seria amarrado, né? Algemado e entregue às autoridades. Então eles, né, movidos pelo Espírito Santo, falaram para Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém. Vamos ver ainda no capítulo 21, a partir do versículo 3. Preste atenção que essas pessoas estavam movidas pelo Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo que estava falando através delas, tá bom? Preste atenção. Capítulo 21, a partir do versículo 3, ó. E vindo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado. E achando ali discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, movido pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Eu pergunto para você, essas pessoas amavam ao apóstolo Paulo? Sim, amavam. E foram movidas pelo próprio Espírito Santo. Diziam a ele: Paulo, não vá para Jerusalém. Mas o estudo de hoje é esse. Por que ele foi então? Nós vamos ver no relato que eles acabaram indo para Jerusalém. Por que então? Se o próprio Espírito Santo estava alertando a ele para que não fosse. Capítulo 21, versículo 13, aí do livro de Atos. Vamos ver que o apóstolo Paulo estava enfático. Mesmo que aqueles irmãos falando para ele, alertando para ele, que ele não deveria ir para Jerusalém, ele falou: eu devo ir. Não se preocupem. Por que vocês estão se preocupando demasiadamente? Eu vou ter que ir para Jerusalém. Não sei o que me espera lá, sei até mesmo que haverá tribulações, mas eu não tenho medo. Eu estou também guiado pelo Espírito Santo. Olha como é interessante. Capítulo 21, versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando-me e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então o que ele disse: olha, eu vou para Jerusalém. E outra coisa, se for para me prender, eu vou ser preso. Se for até para morrer, eu vou morrer. Mas eu tenho que ir para Jerusalém. Eu sei que vocês estão preocupados comigo, com a minha saúde, preocupa-se com o meu bem-estar, mas olha, eu não posso de deixar de fazer a obra de Deus. Vocês estão sendo guiados pelo Espírito Santo, mas eu não posso de deixar de ir, porque há uma porta aberta para o evangelismo. O apóstolo Paulo sabia da importância, amados, de ir para Jerusalém. Então há momentos, né, em que temos que fazer algo que, mesmo não compreendemos, sabemos que ali era o correto. Então aquelas pessoas, né, quando viram que não dava para convencer, né, nem persuadir a Paulo, eles falaram: tudo bem, que seja feita a vontade de Deus. Vamos ver Atos 21, versículo 14. E como não podíamos convencê-los, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Pronto. Então, meu amigo, eles não conseguiram convencer o apóstolo Paulo. Eles eram, sim, pessoas que amavam o apóstolo Paulo, que prezavam pela a saúde, o bem-estar do apóstolo Paulo, mas quando viram que não dava mais para convencer, eles se conformaram e falaram: tudo bem, Paulo, que seja feita a vontade de Deus. Nós vemos nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos, né, onde fala da história do apóstolo Paulo,
que sempre na vida dele houve prisões, açoites, mas ele nunca teve medo de enfrentar situações. Ele dizia que aquilo ali é para o bem do Evangelho, que Jesus estava sempre à frente, nunca deixou que nada ainda mais grave acontecesse com Paulo, apesar, de, segundo os próprios eruditos, ele foi degolado por Nero, mas estava ali na presença de Deus. Realmente, irmãos, há coisas que a gente não compreende, mas quando entendemos que ali é a vontade de Deus, o que temos que fazer, mesmo sem a nossa compreensão, é obedecer ao Senhor. Vamos ver como o apóstolo Paulo era movido pelo Espírito Santo. Volte aí um capítulo, ainda no livro de Atos, Hoje está fácil, que é apenas um livro, que nós estamos, vamos dizer assim, que estamos lendo, Vamos ver, Atos 20, a partir do versículo 22, E agora, constrangido em meu espírito, eu vou já falar um pouco mais sobre essa palavra constrangido, tá bom? Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão, olha aí, o que o próprio Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, qual o apóstolo que sofreu mais do que Paulo? Os relatos, segundo a tradição judaica, da morte dos apóstolos, a maioria em mortes trágicas, Para esses estudos, apenas João morreu naturalmente, vamos dizer assim. Os demais tiveram mortes trágicas. O apóstolo Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Então o apóstolo Paulo, ele sabia, assim, estava constrangido pelo Espírito Santo, de que ele seria realmente castigado, preso, mas ele não tinha medo. O mais importante era obedecer a palavra de Deus. O mais importante é estar ali, levantando pessoas para o Evangelho, curando, restaurando pessoas. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Esse também é o trabalho de um evangelista, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Compreendeu? Não pode ter medo das situações. Se Deus ele colocou você ali, é porque ele tem um propósito, irmãos. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo. Deus está à frente. Então o apóstolo Paulo, ele sempre tinha essa condição. E mais, ele queria chegar ali, em Jerusalém, por isso que ele estava com tanta pressa. Ninguém conseguia convencer ele, Porque ele queria chegar ali até a festa dos Pentecostes. Ele desejava estar ali em Jerusalém para celebrar essa festa. Então já estava em cima da hora. A festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. E já estava perto já de chegar o dia. Eles passaram 36 dias viajando de Filipos para Cesareia. Então faltavam poucos dias para chegar o dia de Pentecostes. Ele sabia que ali haveria muitas pessoas por causa da festa. Então havia ali uma oportunidade de pregar o Evangelho. Então, mesmo que ele fosse preso e até morto, como ele disse, o mais importante, é que a palavra de Deus, o mandado de Deus para Paulo seria cumprido, amados. Então, o que tiramos de tudo isso? Em primeiro lugar, aquilo que eu falei para os irmãos. Nem todas as vezes vamos entender os propósitos de Deus. Às vezes ele pede para você fazer algo que você naquele momento não entende, mas que o passar do tempo, você vai compreender
os propósitos de Deus. Ele fala na carta dele, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus, ele morreu por nós, irmãos, mesmo sem merecermos. E o que é constranger? É você fazer o que é certo. Ficar ali na parede e você vai ter que tomar uma decisão correta. Nem sempre é fácil perdoar alguém que até ofendeu você, orar por aquela pessoa que ofendeu você. É fácil isso, mas é o correto a fazer. Então ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o apóstolo Paulo estava constrangido. Ele buscava, sim, a orientação de Deus. Lembra de Davi? Em suas batalhas, sempre em uma batalha, Davi, ele se questionava ao Senhor se era para ir para a batalha ou não. E obedecia ao Senhor, amados. E Deus dava vitória a Davi. Então, da mesma forma, é cada um de nós. Nem sempre vamos compreender os propósitos de Deus para nossas vidas, mas temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos dar outro exemplo aqui do apóstolo Paulo. Atos 16 agora. Livro de Atos, ainda 16, a partir do versículo 6. Atos 16, a partir do versículo 6, Olha o que diz. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos, olha aí, pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles queriam sim estar pregando ali, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo faz. Às vezes nós queremos fazer algo, né, que achamos que é correto, mas o Espírito Santo impede você. Aí você tem que descansar o teu coração. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Mais uma vez o Espírito Santo na história do apóstolo Paulo. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Eles iriam entrar agora na Europa. Naquele momento, foram impedidos de continuar na Ásia, mas aquela visão, era para que eles fossem para a Europa, para a Macedônia, Filipos, a primeira cidade da Europa. E ali Deus fez muitas coisas, amados, que em outros estudos vamos trazer também. Mas só para que você compreenda, quando o Espírito Santo ele estava à frente do apóstolo Paulo. Mas a questão é essa: ele viajou ou não, pastor, para Jerusalém? Vamos ver. Atos 21, E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Ele teve que ir, amados, e aqueles irmãos que estavam com ele seguiram ele. É assim que o Espírito Santo ele faz, tá bom? Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de estar na presença de Deus. Se ele fala para você algo para fazer, faça. Então a primeira coisa, desse estudo de hoje, o que é que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Que nem sempre vamos compreender o chamado de Deus, aquilo que ele nos manda fazer. E outra coisa que é importante também, devemos agir pela fé. Não vamos compreender, mas mesmo assim nós sabemos que é o certo a fazer. Aquele constrangimento do Espírito Santo mandando você fazer algo que você não compreende naquele momento, mas que lá no teu íntimo, o Espírito Santo diz a você:
é o certo a fazer. Eu vou estar à frente. Essa é a minha vontade. Aí você vai e faz. Foi o que eles fizeram, amados. Então, em segundo lugar, né? Há momentos em que devemos demonstrar a nossa fé, mesmo sem compreendermos, né? Os Salmos agora. Salmos 37, versículos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Lembra do Abraão? Quando ele saiu da Mesopotâmia e Deus o guiou, Deus deu a vitória a ele, ao filho dele, o Isaac e o Jacó. Amados, então é dessa forma que nós aprendemos, amados, a vivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo. E por que ele viajou, pastor, para Jerusalém, mesmo para ser preso? Porque essa era a vontade de Deus. Deus tinha um propósito naquele lugar. É como também ele tem um propósito para a tua vida. Mesmo que você não compreenda, obedeça ao chamado de Deus. Quero finalizar aqui, lendo 2 versículos. O primeiro, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. O apóstolo Paulo ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pastor, como é que eu vou conhecer uma pessoa que é de Deus? Se essa pessoa for guiada pelo Espírito Santo. Há coisas que ela vai fazer que as pessoas que estão ao redor não vão compreender. Não, pastor, não é assim não. Não, irmão, olha, não vá. E a pessoa gosta dela sim. Às vezes é o Espírito Santo também falando para ela. Mas quando ele é guiado pelo Espírito Santo, mesmo que os outros não compreendam, mesmo que ele mesmo não compreenda, ele sabe, amados, aquilo que é correto a fazer. Aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 25, ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então você é uma pessoa que anda pelo Espírito Santo de Deus? Ele fala, né? Vamos tirar um dia para fazer esse estudo. O apóstolo Paulo ele vai comparar a pessoa que ela anda segundo a carne e a pessoa que anda segundo o Espírito. Então você é uma pessoa que anda segundo o Espírito, então obedeça ao Senhor. Se Ele está pedindo para você fazer algo, amados, até perigoso, vamos dizer assim, né? Porque o apóstolo Paulo, todos diziam para ele: apóstolo, é perigoso ir para Jerusalém. Apóstolo Paulo, vá outro dia. Não é bom ir agora. Apóstolo Paulo, vai haver uma aglomeração. Ele falou: é isso mesmo que eu quero, as aglomerações, para poder mais pessoas serem salvas. Não é assim que faz? Quando você crê, amados, na palavra de Deus. Tá bom? Então você que esteve comigo agora, talvez pela primeira vez, né? Ou até mais vezes, você está sempre acompanhando o estudo da palavra, mas você ainda não entregou a vida para Jesus. Mas agora o próprio Espírito Santo convenceu você. Então, meu amigo, depois que ele convence, não há como retroceder. Mas é uma escolha sua, tá bom? Mesmo que o Espírito Santo esteja dentro de você, você tem o direito de escolha. O apóstolo Paulo poderia escolher não ir. Poderia falar: tá bom, olha pessoal, é bom a gente ir outro dia mesmo, né? Tá muito perigoso. Não. Ele obedeceu ao Senhor. É isso que você também tem que fazer, tá bem? Então você que vai entregar a tua vida para Jesus, você também que vai se reconciliar, olhe comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero ser, como Paulo, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Meu Pai, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que de lá nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar pela tua vida. Deus, abençoa essa pessoa agora, meu Pai, que entregou a vida para o Senhor. Perdoa seus pecados, meu Deus.
teu Espírito Santo possa guiá-la agora em seus caminhos. Essa pessoa também que se reconciliou com o Senhor, traz paz a esse coração. E eu abençoo também, meu Deus, cada pessoa que está comigo nessa live, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Estamos finalizando mais uma live. A próxima live, irmão, será segunda-feira, agora pela manhã. Um abraço, então, e até lá. Que Deus te abençoe. Amém.